bem-vindo ao Escatologia, Princípio do Fim, tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre esse tema aí. Qual o destino da alma? Caso após a morte, né? É lógico. Nós vamos ver o que algumas religiões pensam sobre o assunto e o que a Bíblia diz sobre o assunto. O que acontece logo após a morte de um ser humano. Deixando bem claro que nós respeitamos a opinião de cada religião, né? Cada um pensa de uma forma. Mas vamos expor o pensamento dessas religiões e também expor a posição bíblica, ok? Segundo o budismo, acreditam na reencarnação, seja como humano ou como animal. Além disso, acredita-se em diferentes mundos também. A forma como cada um reencarna depende da sua conduta em vida, bem como do seu karma. Esse é o entendimento do budismo, né? Há uma reencarnação da alma. Ela fica passando de homem para outro, ou para mulher, ou até mesmo para animal. Já no entendimento do espiritismo, eles creem que a alma permanece viva em um novo plano astral ou então reencarnado em um novo corpo. Também acredita-se na reencarnação, né? Que a alma passa para outro corpo. Catolicismo. O catolicismo tem uma doutrina chamada de purgatório, que a alma obtém a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E tem também ali um outro compartimento que eles chamam de limbo, que é o destino eterno das crianças que morrem sem adquirir consciência de seus pecados. Seria a fronteira do inferno, isto é, um lugar preparado para aqueles que não fazem jus ao céu, mas que também não merecem o inferno. Então, segundo o conceito católico, existe aí o purgatório para que a alma vá se purificando e um dia possa, né, ascender ao céu. E o limbo é destinado então às almas das crianças que não pecaram para ir ao inferno, né, ou ao lago de fogo, e também não tiveram boas obras para que possam ir ao céu. Segundo o conceito católico, fica ali nesse lugar eternamente. Adventismo. Os adventistas do sétimo dia acreditam que a alma do justo dorme até o dia da ressurreição para a vida eterna. Já os outros, que não são justos, os ímpios, né, simplesmente desaparecerão. Isso significa crer no aniquilacionismo da alma do injusto, do ímpio, do perdido, né? Se aniquilará. A alma simplesmente será desaparecida, destruída. Assim creem os adventistas do sétimo dia. Judaísmo. Alguns creem que a alma permanece viva após a morte física. Outros acreditam na reencarnação, ou seja, quando a alma volta para viver em um novo corpo. E outros acreditam na ressurreição, que é o retorno da alma ao mesmo corpo, à mesma pessoa, né? Assim é a crença do judaísmo. No islamismo, crê-se que a alma fica guardada esperando pelo juízo final, onde serão enviados ao paraíso ou ao castigo do inferno, do lago de fogo. Essa é a crença do islamismo. Protestantismo. Alguns creem que as almas dos justos já vão para o céu no momento da morte, morreu, foi justo, já está no céu. Outros creem que as almas ficam adormecidas até o momento do juízo final, em que cada um é julgado e tem seu destino decidido por Deus, céu ou inferno, ou lago de fogo, né? Outros creem que as almas vão para um estado intermediário, conscientes, onde aguardam o juízo final. Então são esses três pensamentos, pelo menos, né, que a gente trouxe aqui, que os protestantes entendem. Agora vamos ver o que a Bíblia vai nos falar sobre esse assunto. Sheol. Sheol quer dizer mundo dos mortos. Não é ainda o lago de fogo, né? E nem é
necessariamente sepultura, onde fica o corpo físico, mas para onde vão as almas. Aqui a palavra Sheol está em hebraico, né? Significa o mundo dos mortos em hebraico. Aqui o texto de Isaías 14, do 9 ao 11, diz assim, ó: nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Isaías 14, do 9 ao 11. Aqui o contexto está falando de um rei da Babilônia que devastava toda a terra. Pode estar se referindo a um rei antigo da Babilônia, ou pode estar também fazendo uma alusão ao anticristo. Porém, o contexto desse texto vai falar onde muitos entendem ser a queda de Satanás, que é Isaías 14. Então, é um texto muito simbólico e muito, né, às vezes difícil de interpretar. Pegando só do 9 ao 11, em cima do que nós estamos falando, aqui é um rei que morre e a sua alma vai para o Sheol. E as almas que estão lá no Sheol estão dizendo essas palavras aqui, ó. Está dizendo assim: nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Ou seja, as almas que estão no Sheol estão vivas, estão agitadas, esperando quando a alma do rei chegar lá, do rei da Babilônia. Então está dizendo aqui, ó, aqui nesse versículo fica até um pouco mais contundente. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura. Ou seja, as almas que estão no mundo dos mortos estão dizendo: você também agora é como um de nós, veio para o mesmo lugar. Isaías 14, do 9 ao 11. Aqui, Jó 26, 5 e 6 vai dizer: os mortos estão em grande angústia sob as águas, e os que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. A palavra aqui, águas, também simboliza abismo, porque em muitas conotações da palavra do Senhor, a palavra abismo está ligado a águas. Um grande abismo, então está se falando ali de muitas águas. E aqui está dizendo, os mortos estão em grande angústia sob as águas, no abismo, né, que seria ali também chamado de Sheol. E os que nelas vivem, ou seja, quem que vive sob as águas? Só peixe, né? O ser humano normalmente não vive sob as águas, correto? Então aqui ele completa dizendo: nu está o Sheol, ou seja, está totalmente exposto o Sheol diante do Senhor Deus. Nada encobre a destruição. E aqui em Lucas 20, 38, diz assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ou seja, já tem um outro estudo no canal em que eu falo sobre isso, que para Deus ninguém está morto, nem o mundo espiritual, onde estão os anjos e demônios, estão todos vivos, nem o mundo físico, esse que nós estamos vivendo, estão todos vivos, é claro, né? E nem o mundo dos mortos. Aí sim é o que nós estamos falando. No mundo dos mortos, também para Deus, estão todos vivos. Então ninguém, para a Bíblia, ninguém está morto. Para a Bíblia, até aqueles que já passaram dessa vida que nós estamos vivendo agora, estão vivos diante de Deus. Assim, nós vamos ver agora aqui para frente o que o Novo Testamento vai nos dizer. Agora vai usar a palavra em grego para mundo dos mortos, a palavra Hades. E vai dizer assim em Lucas 16, que é aquela parábola do rico e Lázaro, né? Vai dizer assim, ó, morreu um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ou seja, logo após o rico morrer, ele foi para o Hades, tal como também o Lázaro foi para o Hades. Só que o Hades está aqui representado uma área boa, chamada de seio de Abraão, e está aqui uma área ruim, chamada de lugar de tormentos. Mas o que acontece é que quando o rico e o mendigo morreram, eles continuaram vivos num outro plano. Entenderam? Então o rico já levantou os olhos, ou seja, olhou para frente, não quer dizer que ele olhou para cima, né? Tem um outro vídeo no canal que eu explico sobre isso. Ele olhou e viu Lázaro ao longe, no seio de Abraão, ou seja, descansando no Senhor. Né? Está bem, não quer dizer que está dormindo, não quer dizer nada disso. Quer dizer que ele estava bem, porque aqui nessa vida ele escolheu o Senhor. Mas o rico não escolheu o Senhor nessa vida. Mas ele só passou de um plano para o outro, continuando vivo. Ali a sua alma continuou com os mesmos sentimentos. Ele sabia que ele tinha alguns irmãos aqui na terra, e tal era o tempo que está se falando dessa parábola, um tempo de vida mesmo, e não logo depois do juízo final, que ele fala assim: vá alguém lá, manda Lázaro lá, que eu ainda tenho mais 5 irmãos. Vá lá alguém falar para eles, para que eles não venham para cá. Ou seja, a vida na terra ainda estava correndo normalmente. Entenderam? Então, a Bíblia vai nos dizer que há um lugar intermediário, sim, porém estão todos vivos. Não é ainda o lugar de tormento o lago de fogo. Não é ainda o lago de fogo. Ainda haverá depois a ressurreição, tanto de quem está no seio de Abraão, quanto de quem está no lugar de tormento. Vai ressuscitar para receber uns para a vida eterna, outro para a morte eterna, num lago de fogo. A alma de Jesus desceu ao Hades. Jesus também foi ao Hades, né? Mas não foi ao lugar de tormento, no Hades. Diz assim, ó: ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4, do 8 ao 10. Então, aqui está dizendo que aquele Jesus que subiu, antes dele subir, quando ele morreu, ele foi até o Hades. Vamos ver a comprovação disso em Atos 2, 27, que é o cumprimento da profecia do Salmo 16, do rei Davi. Diz assim, ó: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, traduzindo, interpretando, não deixará a alma de Jesus no mundo dos mortos, porque Jesus iria ressuscitar. Então a alma dele já viria 3 dias depois e ressuscitaria com Jesus, com seu corpo, né? E nem permitiria que o corpo de Jesus entrasse em decomposição, visse a corrupção do corpo, se decompor. É nesse sentido aqui a palavra corrupção, porque 3 dias após a sua morte ele ressuscitaria, tal qual ressuscitou. Por isso, Jesus também foi até o Hades. Então, existe, segundo a palavra do Senhor, o estado intermediário. E aqui Apocalipse 20 vai dizer para a gente que existe uma separação de 1000 anos entre aqueles que morreram até a volta de Jesus e vão ressuscitar, passar 1000 anos, e depois dos 1000 anos, os outros que não ressuscitaram, que são os ímpios, vão ressuscitar. Todos estarão, até aquele momento da volta de Jesus, no Hades. Na volta de Jesus, aqueles que estiverem no Hades, no seio de Abraão, vamos dizer assim, na repartição chamada seio de Abraão, na ala seio de Abraão, vão ressuscitar, porque são os santos. E os que estiverem
na ala do tormento, vai continuar ainda, até após os 1000 anos. Entenderam? Então diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem que viveram aqui? Aqueles que foram mortos, os que eram servos do Senhor, por causa da marca da besta, tal. Esse é o contexto de Apocalipse 20. E o versículo 5 vai dizer, mas os outros mortos, quem são os outros mortos? Os que não são de Cristo. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A dos santos, aqueles que ressuscitaram na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, todos estarão neste estado intermediário até a volta de Cristo. Quem morre hoje já vai para esse estado intermediário, já vai para o Hades, tanto ímpio quanto justo. Porém, lá no Hades é que há a separação entre aquele que morreu sendo justo, servindo ao Senhor, e aquele que morreu sendo ímpio, não servindo ao Senhor. Então, essa é a separação. Então, acabamos de explicar ainda que existe um espaço de 1000 anos entre a primeira ressurreição, que é dos salvos, e a última a ressurreição, a segunda ressurreição. Tá bom? Então, que esse estudo tenha ficado claro para você que quem morreu agora já vai para um lugar, seja de tormento, seja de descanso. Já está, mas não é o lugar definitivo. Ainda é chamado de estado intermediário da alma. Fica ali ainda até o final de todas as coisas. Amém? Conforme explicamos a diferença entre o ímpio e o justo nesse estudo. Peço que você se inscreva e deixe um like, comentário, vá compartilhando o nosso canal. Também se inscreva no Maná Eterno. Conto com vocês para que o Maná Eterno possa também alcançar bastante gente aí. Que Deus abençoe sua vida. A paz a todos.